idoso, como é que é o diagnóstico? Que exames auxiliares você costuma pedir, doutor Gil? Ou o oncologista costuma pedir? Como é? Então, assim, André, nos diagnósticos das neoplasias musculoesqueléticas, nós temos um tripé, que é a clínica, a radiologia e a histologia. Raramente a gente vai olhar o paciente, como eu te comentei antes ali, olha, tem uma lesão ligamentar, e dizer, não, isso aqui é uma lesão ligamentar, ou isso é uma artrose de joelho, ou é uma artrose de quadril. Normalmente a gente vai precisar associar a clínica, o que o paciente sente, quanto tempo ele sente, dor, se tem abaulamento ou não, se tem limitação de mobilidade articular ou não, né? Todos os critérios e toda a avaliação clínica, associado à radiologia, exames de imagem, né, que podem ser vários. O raio-x sempre é o indicado ainda para as neoplasias musculoesqueléticas, desculpa, neoplasia óssea, é o exame ainda inicial, onde a gente estabelece as nossas hipóteses diagnósticas. A outra semana passada, o doutor Armando Abreu ainda estava comentando sobre que, estatisticamente, a gente consegue fazer ou estabelecer principais hipóteses diagnósticas em 85% a 95% dos casos com o raio-x. Então, o raio-x é importantíssimo, ainda é o exame de eleição para a gente avaliar as lesões e estabelecer nossas hipóteses diagnósticas. E óbvio que a gente pode lançar mão de N outros exames, ressonância, tomografia, cintilo, conforme a necessidade de cada caso. E, por fim, o diagnóstico fecha com a histologia. Se eu tenho uma lesão suspeita, eu vou precisar de uma amostra histológica daquele tecido para confirmar ou descartar uma patologia, uma neoplasia, né? Seja ela primária, seja ela secundária, né? Se eu não tenho um diagnóstico, por exemplo, o paciente não sabe que tem uma neoplasia de mama, né? E que ocorre às vezes com uma certa frequência, a gente descobrir por uma alteração óssea, né? A gente foi lá e descobriu, o paciente nem sabia que tinha um problema no pulmão, um problema no rim, e já tem alterações ósseas. A gente precisa da clínica do paciente, a dor, de quanto tempo tem dor, aumento de volume ou não, a radiologia, como é que é a característica no raio-x dessa imagem, no tecido ósseo, e a amostra histológica, que é um fragmento de tecido para ser analisado pelo patologista, que vai me dizer, não, realmente, isso é compatível com a tua hipótese, ou não. A gente às vezes fica em dúvida, né? Sobre o diagnóstico definitivo, mas é isso, a gente faz o diagnóstico baseado nesse tripé de clínica, radiologia e histologia. Esse fragmento histológico, pessoal, é a biópsia. Isso, você vai lá e tira um pedacinho dessa lesão, que a gente não sabe, né, se realmente é tumor benigno, é maligno. O seu tumor mais ou menos já está mapeado, as lesões que a gente não deve tocar, porque já sabe que não são, e as lesões que têm um aspecto mais importante, aí pode se biopsiar. Então você vai lá e tira um pedacinho. E esse pedacinho é colocado numa lâmina, e existe um especialista que olha isso. Ele olha e vai dizer, é o patologista, ele vai dizer, olha, com este aspecto de raio-x, com essa história nessa faixa etária, é tal coisa. Às vezes ele biopsia e ele não sabe o que é. E aí ele tem um outro recurso adicional de fazer imunistoquímica, em que você olha, faz, enfim, toda uma investigação imunológica com marcadores que, conforme características do esqueleto da célula, ele pode dizer, parece mais uma coisa, parece outra coisa, e aí você vai ver nesse caso, né? Um exame que muito é utilizado, claro, a gente já falou de raio-x e as pessoas, elas muito impressionadas com a tecnologia, todo mundo quer ressonância, a gente adora a ressonância, mas as pessoas nem sempre dão o devido valor à radiografia. E radiografia, pessoal, é para o ortopedista, como a planta baixa está para o engenheiro, para o arquiteto. Não tem como construir um prédio sem isso. Eu costumo explicar para meus pacientes. É verdade, porque quem quer comprar o imóvel quer ver o 3D com o cachorrinho na frente, passeando o carrinho estacionado. Mas o arquiteto e engenheiro pensa a partir de uma planta. O médico ortopedista pensa a partir de um raio-x. E ele já direciona centenas de hipóteses com um direcionamento. E tem que lembrar que, infelizmente, um exame não substitui o outro. O raio-x não é substituído pela tomografia. A tomografia não é substituída pela
Então, esses exames eles respondem perguntas diferentes, né? E se fosse assim, nós só teríamos ressonância e não teria mais raio-x, por exemplo. Então, esse também é o drama dos gestores, né, nos planos de saúde, que cada exame não substitui o outro, ele apenas agrega características especiais, né, particulares. Né? Mas, assim, conta para nós o que é a cintilografia óssea, qual é o marcador que você usa, por exemplo, e qual é a importância. E depois eu já pego mais uma pergunta que nos deram aqui. A cintilografia, André, é um exame de screening, né? Um exame que usa radioisótopos. Normalmente, para neoplasia, se usa o tecnésio 99. Para a parte óssea, né, a gente vai observar atividade no sistema esquelético. Por que ela é um exame de screening? Que ela é utilizada para a gente procurar. A gente vai procurar se um paciente que tem uma neoplasia de mama, ou que tem uma neoplasia de próstata, ou que a gente está suspeitando de uma doença que seja uma doença muito ativa, a gente vai ter um aumento da atividade celular naquela região, e esse radioisótopo, que é um marcador, ele vai estar lá naquela célula que está tendo mais atividade no tecido ósseo. Então, ela vai ser captante ou positiva naquela região lá. Isso indica a atividade. Existem algumas doenças, por exemplo, o mieloma, que a gente estava comentando, né? Que o organismo ele não vai reagir, não vai ter uma intensa atividade metabólica naquela região, porque esse tecido hematológico doente, neoplásico, ele é próprio do nosso organismo, ele está dentro do tecido ósseo e ele vai começar a infiltrar esse tecido ósseo, ele não vai causar uma reparação, uma intensa atividade metabólica, porque é uma infiltração de um tecido que, olha, é para ter um pouquinho dessa alteração desse tecido dentro do nosso osso. Ele vai ser captante quando tiver uma fratura no mieloma, por exemplo. Por isso que a gente fala que a cintilografia no mieloma ela é negativa, ou ela é fria, ou ela é hipocaptante ou não captante, o que às vezes atrapalha um pouquinho o diagnóstico. Mas ela serve como diferencial, né? Se eu tenho uma hipercaptação grande, difusa, opa, a gente já pensa, isso não se trata de um mieloma, né? Pode ser uma doença metastática. Mas é isso, a cintilografia ela serve como screening e serve para avaliação de segmento também. Se a gente tem um diagnóstico, por exemplo, de um paciente jovem que tem, olha, eu tenho aquela lesão lá no fêmur distal, tá? Tem muita suspeita de que seja uma doença maligna, para eu avaliar todo o segmento ósseo daquela região ali, todo o fêmur, por exemplo, ou mesmo lesões à distância. O próprio câncer ósseo ele pode dar metástase para os outros ossos. Né? Isso acontece comumente, pulmão e os outros, e o tecido ósseo propriamente dito. Então a gente pesquisa essas metástases salteadas na cintilografia. A gente normalmente não utiliza outro radioisótopo, né, que a gente usa, por exemplo, para pesquisa de doença infecciosa, como a gente usa o galho, né? Normalmente a cintilografia com tecnésio é o exame de screening que a gente utiliza. Muito bacana. Então, resumindo, ajudando você que está buscando conhecimento aqui no canal da Artrose na nossa live, esse é como se fosse eles chamam o médico especialista em medicina nuclear, ele chama de radiofármaco. É um remédio que vai acoplado no tecnésio e que ele coloca na circulação da pessoa, né, na veia, circula, e aí, 2, 3 horas depois, a pessoa volta para o aparelho. Como está acoplado esse elemento radioativo, ele vai aparecer nesse aparelho que capta, nessa câmara de captação, e aí vai se ter uma imagem de todo o esqueleto. E aonde tiver pintadinho, onde tiver marcado, pode ser qualquer processo de aumento de formação óssea. Artrose, por exemplo, aqui é o canal da artrose, então a artrose às vezes vem muito claramente. Infecção, pus ou tumor. Então são coisas que tipicamente aparecem. Está para o médico, junto com aspectos dessa cintilografia, né, ajudados pelo especialista em medicina nuclear, nas fases de captação rápida, lenta, e, enfim, com a história clínica, e aonde que está pintando dizer, isso aqui pode ser tumor, ou não, isso aqui claramente é artrose, ou isso aqui, enfim, é uma infecção. Então, isso vai ter a ver, então vocês já sabem que é a cintilografia,
E o PET-CT, doutor Gustavo, como é? O PET-CT, André, também é mais ou menos nessa... Só que aí o PET-CT avalia não só o tecido músculo-esquelético, ela avalia tudo, né? Avalia tecido cerebral, avalia abdômen, avalia... O PET-CT é um exame, chama PET-CT oncológico, né? Ele avalia todos os sistemas. Também, eles são, tanto a Cintilo quanto o PET-CT, a gente tem que deixar claro aqui, André, que eles são muito sensíveis, mas eles não são específicos, né? O que tu acabou de comentar ali sobre que pode ser uma infecção, pode ser um distúrbio do metabolismo ósseo, pode ser um processo degenerativo, a gente pode ter um calo de fratura, por exemplo, que seja captante, lesões benignas mesmo, a encondroma, ela é hipercaptante na Cintilo, né? E agora o PET-CT a gente vai medir também por medir também a atividade celular naquelas regiões ali. Nem sempre a gente vai encontrar, ou nem sempre vai ser por uma doença ruim, né? A gente pode ter por doença, atividade mesmo por doença benigna, né? Isso é a grande questão é isso, a gente saber identificar, saber o que a gente está procurando, o que a gente está pesquisando, né? Para não causar também, às vezes, um medo, um drama desnecessário para os pacientes, né? A gente tem que ser bem objetivo e saber realmente o que está pesquisando. O PET-CT, então, o PET-CT oncológico, ele serve para screening também, para avaliar a resposta de tratamento, né? A medida do SUV hoje em dia a gente serve para muita coisa, né? Tem trabalhos falando sobre a medida de SUV para eu diferenciar se aquela alteraçãozinha do osso lá, se ela tem mais chance de ser benigna ou ser maligna, né? Então existem protocolos para também prever se olha, eu sei que aquele paciente tem uma doença óssea, mas o PET-CT vai fazer uma previsão se existe risco de fraturar aquele segmento ósseo, né? Então tem um monte de trabalhos, alguns já bem estabelecidos, ainda não é muito a nossa realidade, a gente tem alguns critérios para solicitação do PET-CT, que é a tomografia com emissão de pósitrons, né? Mas é um exame certamente de muita valia para o oncologista, para o ortopedista oncológico, né? Mas lembrando que são exames sensíveis, mas não são específicos.